Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Eu posso dizer que o salário, então, da vida é a santidade. Essa semana teve algo que me marcou muito. Nosso país vizinho aqui, a Argentina, aprovou o direito ao aborto. E as mulheres vararam a madrugada, festejando. E o direito de transformar o útero em uma câmara de morte. O direito de transformar o útero em um cemitério. O direito de transformar algo que é mais sublime na terra, que é gerar uma outra vida dentro de si, em um lugar de morte. E as pessoas pararam e vararam a madrugada comemorando. Onde nós chegamos? Onde nós estamos? Projeto de lei impetrado pelo próprio presidente, um presidente de esquerda, onde passou porque 6 pessoas não tiveram coragem de se manifestarem. O salário do pecado é a morte. O aborto não torna nenhuma mãe, nenhuma mulher grávida, nenhuma mulher grávida que abortar, ela vai deixar de ser mãe. Mas ela vai deixar de ser mãe de um filho morto, que ela mandou matar. E ela vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Ela vai entrar nesse nível de prisão espiritual na vida dela, que não é fácil, que é um sacrifício vivo, de morte, de sangue dentro de si próprio. Isso é o mais profundo dos templos, porque hoje Deus habita onde? Dentro de mim. Se eu provoco a morte dentro de mim, eu também estou cultuando aos demônios. A que ponto nós chegamos? Então, como igreja, nessa manhã eu queria que nós orássemos, porque o que nos cabe é isso. Quem entende é que tem que orar. Porque a pergunta que se faz é: então por que elas chegaram a esse nível? É porque a nossa sociedade, ela está leprosa, insensível. A lepra, ela deixa o corpo do indivíduo insensível. A pele do indivíduo, as suas terminações nervosas, elas são comidas pelo bacilo. E quando o homem pecou, Deus fez pele para o homem. A cobertura que Deus deu ao homem está insensível. Portanto, não tem como cobrar temor de quem não sente o medo. Você não pode cobrar amor de quem não sente o amor. Mas olha que interessante, você pode festejar a morte, porque nem isso mais te afeta, nem a morte mais afeta. Então eu queria que vocês e eu orássemos nessa hora, principalmente você, mulher, se colocasse no lugar dessas pessoas e declarasse ao Senhor um pedido de perdão nessa manhã, porque o Espírito geme nessa manhã, a terra geme, Senhor. E como igreja nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, te pedindo perdão, Pai, pela insensibilidade, te pedindo perdão, Senhor, por algo tão maravilhoso que o Senhor construiu, que o lugar de gerar famílias, de gerar pessoas, de gerar propósitos, de gerar profetas, de gerar apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, os lugares onde serão geradas pessoas que irão amar e transformar o mundo, são os lugares que estão sendo transformados em cova, em altares de Baal. Altares de Baal. Pai, em nome de Jesus, como igreja nesse mundo, como igreja, Senhor, nesta América, neste estado, nesta nação, nessa cidade, porque não é diferente por aqui. A diferença
diferença é que aqui não é legalizado, mas fazem do mesmo jeito. Nessa região, Pai, nós temos em torno de 380 a 450 abortos por mês. Nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos perdão nessa manhã. Perdão, Senhor, porque estamos pecando contra a vida, porque estamos pecando contra Ti, porque nos tornamos insensíveis. E como igreja nós não podemos passar sem pedir perdão, Senhor. Perdoa a Argentina, perdoa os países que têm legalizado o aborto, perdoa a nossa nação, perdoa as pessoas que abortaram, com entendimento ou sem entendimento. Sara para essas pessoas, sara essas pessoas, tira, Senhor, cada uma delas dessas prisões espirituais das quais elas mesmas entraram. Quebra toda maldição, todo jugo, e revela o Teu amor a cada uma delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos essa manhã, perdoa-nos, Senhor, perdoa a humanidade, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, porque a criação geme, porque a terra geme. Não foi para isso que o Senhor nos fez. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Muito bem, queridos, graça e paz a todos. Pode sentar. Você que tem o seu dízimo, sua oferta, você pode depositar no gasofilácio nessa hora. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Amém? Nossos avisos: amanhã, meio-dia, nós temos a nossa oração da virada do dia. Então você que puder vir, puder estar aqui, fique à vontade. Nosso quadro de jejum está ali, ainda há espaço para mais gente jejuar. Nossos domingos estão em aberto. Ninguém quer jejuar no domingo, mas está ali disponível. Vai ter um corajoso. Quarta-feira teremos o nosso culto às 7h30. Com a história do Covid aumentando, eu vou ficar, hoje como tem pouca gente, ficou tranquilo aqui. E eu creio que na verdade daqui para frente, infelizmente, esse é um período do ano que as pessoas faltam muito à igreja. Então teremos menos pessoas, vamos segurar até quarta-feira então o nosso culto. Porque se tivermos algum movimento com o Covid, nós iremos lá para casa, faremos o culto na garagem, porque é aberto. E aí nós teremos menos dificuldade, menos problema. Mas não pararemos de cultuar o Senhor. Amém? Domingo teremos nosso culto às 10 horas da manhã, e se mudarmos nós iremos fazer às 19 horas, mas nós comunicaremos com antecedência, tá? Terça-feira, esqueci, o nosso discipulado, a evangelista Carla está ministrando sobre a carta aos Efésios. Você precisa estar lá para aprender da palavra de Deus, amém? A fé vem pelo ouvir. Então tem gente pregando, e tem gente aprendendo, e você precisa aprender. Amém? Esse mês de dezembro, talvez essa semana eu consiga colocar lá, nós estamos precisando comprar, queridos, som, microfones, mesa nova, nossa mesa deu pau de vez, só estamos com uma pequenininha ali reserva. Nós não temos pressa para resolver, mas nós queremos agora comprar um sonzinho um pouquinho melhor, não ainda o que gostaríamos, mas melhor do que o que nós temos. E nós precisamos de ofertas. Dificilmente eu peço alguma oferta diferenciada aqui, mas quando a gente precisa eu peço, sem nenhum medo, sem nenhum problema.
Então você que puder esse mês, trazer uma oferta diferenciada, não é o seu dízimo, você não vai mexer no seu dízimo, não, você vai trazer uma oferta para compra do som. E infelizmente o dólar subiu, o som está absurdamente caro. Coisas que eram R$3.000 estão 7. Microfones que eram R$500 está R$1.000, R$1.500, R$1.300. Então ficou bastante complicado. Porém, a hora é essa, e quem tem que cuidar da igreja é quem? Nós. Amém? Todos nós. E isso será bênção para a tua vida, pode ter certeza disso. Vamos à palavra do Senhor então. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, diz assim: A caminho de Jerusalém, Yeshua passou pela fronteira de Sharon, que no caso seria Samaria, e Galil, que seria Galiléia. Ao entrar em uma aldeia, 10 homens aflitos com tissarat, que é lepra, o encontraram. Eu queria que você falasse comigo, tissarat. De novo, tissarat. Grava essa palavra. Isso é didático, isso não é profético, é só pedagógico. Porque a palavra lepra, como nós temos hoje, ela está muito mal traduzida. Lepra não é só aquilo que nós temos, como aquela imagem do paciente que tem hanseníase e que tem feridas na pele ou manchas na pele e insensibilidade. Sarat, nesse texto, ele é melhor aplicado porque ele vai nos dar uma dimensão espiritual do que Jesus fez nesse momento. Vamos continuar que eu irei explicar isso nessa manhã. E esses 10 homens permaneceram à distância e gritavam: Yeshua, Rabi, Jesus, Mestre, tenha piedade de nós. E ao vê-los, disse: Vão e deixem os sacerdotes, Kohanim, examiná-los. Enquanto iam, foram purificados. Aí na sua tradução está: foram sarados, curados. Mas quando você amplia o sinônimo de lepra para tsarat, você vai encontrar a palavra purificação, santificação. E aí você começa a pensar o seguinte: então está falando de algo orgânico, de uma doença física ou de uma doença espiritual? Vão e deixem os sacerdotes examiná-los. Olha que interessante, ao invés de ir ao médico, eles foram a quem? Vai gravando essas coisas. E ele diz mais: enquanto iam, foram purificados. Um deles, ao perceberem que fora curado, voltou louvando a Deus em alta voz, e se prostrou aos pés de Jesus, para lhe agradecer. Este era de Samaria. E Yeshua disse: não eram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E ao homem de Samaria disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Interessante é que, no momento de cura, a fé salva. Ele não queria ser curado e porque houve salvação. Tem um eco aí que está demais. Só um minuto, gente. Ei. Pronto, melhorou. É porque tem som que me perturba, mas não perturba vocês. O nome disso é misofonia. Fica aqui o aprendizado para amanhã. O que acontece nesse caso, queridos? Jesus está falando de uma doença, Jesus está falando de uma situação, que nós vamos fazer um paralelo na descrição do que seria a lepra, a doença em si, a hanseníase,
para nós fazermos um paralelo espiritual, né? Nós conhecemos a Hansen já há muito tempo. Ela é provocada por um bacilo, é uma doença crônica e extremamente infecto-contagiosa. Então, quem tem a possibilidade de contaminar, quem não. Hoje nós estamos num momento muito interessante para entender isso, né? Porque eu com Covid hoje, eu consigo contaminar pelo menos 3 pessoas. Pelo menos. Aí tu imagine, num dia você encontra 10 pessoas e contamina 10. Essas 10 contaminarão mais 30. Esses 30 encontrarão mais 10. Tu imagina como é que é esse negócio? É uma ordem, é uma progressão geométrica e não aritmética. Eu não vejo diferente essa questão quando nós somos sarados no espírito, quando a nossa alma é curada. A nossa projeção de curar outras pessoas também é na mesma proporção, segundo Jesus. Segundo a palavra de Deus, segundo a promessa que Ele fez na cruz do Calvário. E consumou esta promessa, morrendo a nossa morte. Que o problema de qualquer coisa na sociedade hoje não tem a ver com o mundo. O mundo não está melhorando. O mundo está melhorando tecnologicamente, o mundo está melhorando na ciência. Mas o mundo está melhorando na questão humana, na humildade, no afeto, nas emoções. Olha que interessante, nós nunca estivemos tão evoluídos e nunca estivemos tão problemáticos nas emoções. Nós nunca tivemos tanta facilidade para a nossa vida e nós nunca tivemos as famílias tão perturbadas. Então tem alguma coisa aí diferente, não tem? Essa doença ela é causada por uma bactéria chamada Microbacterium leprae, ou leprae, que afeta, quer dizer, a pele. Então ela vai criar uma mancha branca na pele. Depois os cabelos podem ficar brancos. Esse lugar tem terminações nervosas. Todas as partes da sua pele têm terminações nervosas. Não tem um lugar na sua pele que você toque que você não sinta. Se tocar e você não sentir, tem problema. Agora é interessante, a pele é o maior órgão do corpo. É o maior órgão do corpo. E aí você faz esse paralelismo entre o maior órgão do corpo e todo ele é sensível. E o maior órgão de Deus na terra é o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Então a informação que eu sinto como igreja, eu a transmito para o Senhor e o Senhor transmite para nós. Esse bacilo ele é interessante que ele vai comer as terminações nervosas, desligando a sensibilidade. Você torna uma pessoa insensível. Então, aquela área, digamos que aqui hoje eu tenho uma mordida de marimbondo, né? Meu braço está inchado, ontem eu tomei uma picada de marimbondo daquelas. Mas você tem aqui uma mancha branca bem grande. E ela se torna insensível. Onde eu bater essa parte do corpo, o que acontece? Não sinto nada. Então, a probabilidade de ter uma ferida, ela é enorme. E dessa ferida infectar e eu não sentir dor, também é enorme. E essa dor, essa ferida que vai provocar que eu não sinto dor, logo eu também não vou tratar, porque a dor é sinônimo de que alguma coisa está errada na tua vida. Seja qual dor for, se for a física ou emocional, é sinônimo que alguma coisa está errado. Vou fazer uma pergunta para você, quanto tempo você passa sentindo dor, mesmo sabendo disso? Quantas dores você mantém em você, porque você não quer confrontar a causa? Como é doído sair do entendimento que nós temos, para irmos para o entendimento necessário. Hoje nós vivemos um mundo de informações. É impressionante como todo mundo hoje tem informação para tudo.
Ontem eu vivi uma situação interessante. Uma pessoa que é formada em contabilidade e trabalha com vendas, e outro que é formado em administração e trabalha com vendas, discutindo contra a minha pessoa, que sou profissional de saúde, as técnicas de estudo em saúde, por causa do Covid. Discutindo não, eu fiquei quieto e deixei eles falarem o tempo todo. Hoje as pessoas chegaram a um nível que aquilo que me cerca, para mim é importante. O que para os outros não me toca, não me faz sentir, não causa dor em mim. Mas em quem pode causar dor, que eu sinto a dor dele, aí eu vou lá e é interessante que eles defendiam o tratamento precoce do Covid, com medicações que a gente até hoje não sabe se funcionam. Por quê? Só para você entender, um protocolo em medicina, ele dura de 6 anos a 10 a 15 anos, para a gente convalidar um protocolo de tratamento. Então o que nós estamos fazendo hoje com o Covid? Nós estamos fazendo ensaio e erro. Amigo. Ensaio e erro. Se der certo, ô glória. Se não der, ô glória. Por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com o que o profeta Vânia lá no Rio postou essa semana para nós. Que nós estamos vivendo um tempo que ou a igreja entende que ela tem que se tornar sensível e se arrepender nesse mundo, para que Deus venha e sare esse mundo, ou a igreja não vai entender o papel dela que ela tem na terra. Porque hoje nós somos uma igreja insensível ao problema dos outros, ao amor dos outros, ao pecado dos outros, à desgraça que está acontecendo na vida, porque nós já somos merecedores da graça, da bênção, e agora Deus tem que atender às minhas necessidades. Faz sentido o que eu falei? Faz sentido? Enquanto você não está sendo curado, tem um monte de gente que está esperando a sua cura. Enquanto você não está avançando na sua cura, tem um monte de gente esperando a sua cura. Por quê? Aí esse mesmo grupo onde estava discutindo, viraram para mim e falaram assim, mas eu não vou tomar vacina. Porque não estudaram o suficiente para ela. Eu só podia fazer o quê? Ficar calado. Eu quero falar uma coisa muito triste, mas muito séria. Eu não tenho visto diferença na igreja nesse sentido, quando nós falamos de santidade e vida com Deus, em cura, em libertação, em transformação, em posicionamento espiritual. Frente à realidade dos céus para a tua vida, frente ao combate que você tem que ter. Queridos, Deus não tem inimigo, o diabo não é inimigo de Deus. Porque só tem inimigo se o teu inimigo for capaz de te vencer. O diabo nunca foi e nunca será, e já está consumado que ele nunca será capaz de vencer a Deus, ponto. O crente, ele vive com isso na mente, como se o diabo fosse vencer Deus na sua vida. Eia! Mas olha que interessante, o diabo não venceu Deus, mas o diabo, de uma certa forma, conseguiu permissão para vencer você. Quando Eva dá legalidade ao diabo, o diabo entra e consegue permissão para entrar nesse mundo e ter influência nesse mundo. Mas foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás,
para desfazer as obras das trevas. Então, assim como o pecado entrou pelo primeiro Adão, o segundo Adão foi, aniquilou o pecado e a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, deixa eu te dizer uma coisa, uma vez que você entendeu isso, você mudou de vida, você transformou a tua vida, você foi transportado agora para o reino de Deus em amor, aonde o diabo não tem mais autoridade e legalidade sobre a mim e sobre a sua vida, a não ser que eu deixe, a não ser que eu permita. Então aqui fala muito claramente que não é responsabilidade de Deus com a minha vida, mas a minha responsabilidade que eu tenho com a minha vida por causa de Deus. Porque tem muita gente que não quer mudança, porque está insensível. Aí quando se depara com alguém que vai confrontar, que vai apontar uma direção, que vai trabalhar a alma dele, o espírito dele, para que ele seja curado, o que ele faz? Já entenderam, né? O quanto você está disposto, amigo, a ser confrontado? O quanto você está disposto a mudar? Ah, mas eu não consigo. Abra sua Bíblia em Hebreus. A pregação não era essa não, mas vai virar essa agora. Vamos lá. Não era essa não. Ei, Jesus. Bom. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Eu já vou voltar nos 10, já. Eu quero saber se você vai ser o que vai voltar ou os 9 que foram embora. Hebreus 12 sucede Hebreus 11. Hebreus 11 fala da fé e nos mostra como Noé, Abraão, Enoque, Isaac e assim por diante, como esses homens deram testemunhos da fé. Agora, você acha que a vida de Enoque foi boa, foi tranquila? Você acha que a vida de Noé foi tranquila? Você acha que a vida de Abraão foi tranquila o tempo todo? Ou a Bíblia deixou para você escrito algumas coisas para você refletir? Então, por que você acha que a sua vida tem que ser um mar de rosas? Para você se sentir o mais ofendido de todos os homens na terra? Para você se tornar uma hiena? Ó dia, ó céus, ó vida. Cara, é muita mimimi, é muita meninice nesse tempo. As pessoas querem crescerem, mas não querem suportar o crescimento. É como se você viesse até mim, você quer crescer, mas eu cresço, aí quando terminar o processo eu te entrego tudo prontinho. O mundo inventou uma palavra chamada mentira, sabe qual foi? Felicidade. Você sabia que a Bíblia não traz sinônimo de felicidade? Porque felicidade é algo efêmero e almático. Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com o que é eterno e poderoso. A alegria do Senhor é a nossa força. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Não tem nada a ver com a alma, tem a ver com o seu espírito. Mas hoje estamos todos lutando para ter uma melhor qualidade de vida e não tem problema nenhum nisso. Para sermos felizes, e aí que está o problema, que você está tendo um monte de qualidade de vida, e qual nível de felicidade você tem? Agora, qual o nível de insatisfação que você tem na tua vida hoje? Quantas glórias você dá por Deus? Quantas graças você agradece a Deus no dia, ou quantas coisas você pede a Deus? Ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor. Aí o autor de Hebreus fala assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que está falando de Hebreus 11, dos homens da fé, desembaraçando-nos de todo peso e pecado
que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fadigueis, desmaiando em vossa alma. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ela és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem o recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que o filho há, que o pai não o corrige. Você entende a sua luta como disciplina? Aqui é interessante, fala que Jesus suportou a tristeza para nos dar alegria. Para que ele suportou algo para que a gente possa suportar algo, mas com um sentimento contrário. Mas ele começa dizendo que nós temos que, a partir desses sinais da fé que nós temos, desses testemunhos da fé, nós precisamos deixar o embaraço e o pecado. O peso e o pecado. As coisas que têm nos impedido de avançar e o pecado. Por que ele coloca as duas palavras? Eu deixo o embaraço e o pecado. O pecado já não é um embaraço? Nem todo pecado é um embaraço. Mas todo embaraço pode se tornar um. O que é o peso? O que é o embaraço? É aquilo que te impede de viver de verdade Jesus. Aquilo que te impede de viver a vida de verdade. Aquilo que te impede de você botar suas emoções em cima dos pinos de Jesus, em cima da cruz do Calvário e viver de verdade. É aquilo que te impede de você olhar para as aflições e falar assim, eu não mereço. Não, a Bíblia diz que você mereceu todas elas, mas sobre todas elas você é mais que vencedor. Mas só vai entender que é isso quem for filho. Quem entender que essa disciplina que Deus tem aplicado na nossa alma é para nos conduzir diante dEle, é para fortificar a nossa vida através de uma coisa única, chamada fé. Então a fé não é para conquistar coisas, a fé é para viver a vida que Deus tem para nós. O problema é que a igreja ensinou fé para conquistar. Aí você quer conquistar um monte de coisa e esquece de conquistar aquilo para o qual você foi chamado, que é a eternidade, que é o Senhor, que é o poder de Deus. Agora, se você não deixar tudo isso, esse embaraço que você tem vai te levar ao pecado. A ira, a cólera, o rancor, a mágoa no coração, a dor dos abusos, a pornografia, o vício. Isso vai te levar para o pecado. É por isso que está lutando contra isso. É por isso que isso é real na tua vida. E se for real, e se você entende, você já está anos-luz para vencer. O pior é quando não é real e a pessoa não entende, é insensível. E é isso que Jesus está chamando de lepra.
Tissarate. Tudo aquilo que nos impede, nos afasta do alvo espiritual de nossas vidas. Tudo aquilo que nos impede de sermos verdadeiramente guiados pelo Espírito de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você não vai ser guiado na tua alma, em nome de Jesus. Ou você aprende a disciplina espiritual e vai para dentro de Deus, como única solução que você tem, porque só há um caminho, uma verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então as disciplinas espirituais têm que te levar a Deus, ao Deus Pai, através do Filho, não para você conhecer a Deus, mas para você conhecer o Pai. Porque você se reconhecer como, se você o reconhece como Pai, você será reconhecido como filho. Aí tudo muda. Sua carência, ou desgraça, a palavra miserável, carência. Suas necessidades. Cara, hoje eu tenho raiva da época que eu era infantilizado. E eu tinha motivo para ser que é pior, porque eu afirmava que as minhas dores, foi difícil. Aí foi mais difícil ainda deixar, e hoje a gente olha para trás e fala assim, por que eu não deixei antes? Por que eu não joguei uma bomba naquilo? Ou não implodi tudo aquilo dentro de mim? Eu vou te dizer por quê. Porque um dos maiores problemas, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo meu, que eu falei hoje de manhã lá em casa. Quando eu não entendi a minha Tissarate, eu projetei muitas vezes um pai abusivo sobre a vida dos meus filhos, dentre eles o Arthur, porque é o primeiro, o primogênito. Foi o que eu mais amassei. Porque eu fui amassado. E você faz aquilo que você aprendeu. E o pior é que muitas vezes aquilo que você aprendeu você tem como verdade. Não, isso é o certo. Quem disse? Eu acabei de contar uma história que você vê que um profissional da saúde não podia discutir com os outros. Por quê? Porque criaram um padrão do mundo. Criaram um padrão para si. E não um padrão que é verdade. E o padrão que é verdade para nós está aqui, ó. Esse é o padrão. Esse é o padrão. E ninguém pode tirar uma vírgula nem acrescentar um tio, senão está condenado para o inferno. Deus foi e me levou a esse entendimento dos abusos. Pedi perdão ao meu filho. Eu venho num processo de transformação. Mas talvez esse tenha sido o problema dele agora. A minha transformação. Porque quando eu me torno o pai, que Deus quer que eu seja para ele, ele vai ter que se tornar o filho, que Deus quer que ele seja para mim. Se você foi magoado pelo seu pai, deixa eu te dizer uma coisa, você está pronto para se tornar o filho reparador? Pela tua mãe, pelo abusador moral, físico, espiritual, sexual, tu está pronto? Ou você está achando que isso não faz parte? Então muitas vezes chegar aonde você deseja, é justamente aonde você vai ter o seu maior confronto. É onde a sua lepra, onde as suas tissarates vão surgir todas. E você já está em Jesus. E você já conheceu Jesus. Os 10 foram, olha a pergunta de Jesus, cadê os 9 que também foram purificados? Só um voltou. Só um voltou. Então talvez o que você mais quer hoje, a bênção talvez que você mais precise para liberar o teu coração, é a bênção que você não suporta. Ou, o que é pior, é a bênção que você não sabe, você não sente que você precisa. Mas Deus tem falado, as pessoas têm falado, Deus tem anunciado, a palavra tem testificado, mas você continua sem entender. Por quê? Você está insensível, você está indiferente.
Cara, a gente precisa parar de criar um mundo nosso, como nós estivéssemos acertando o tempo todo. Não tem eu, não tem você, não tem ninguém que, se for para dentro das profundezas de Deus, vai voltar de lá da mesma forma. Ou a gente entende isso, que esse crescimento é diário, é todo dia, todo dia, todo dia, ou nós nunca veremos a glória de Deus. Porque se no mesmo texto de Hebreus 12, ele está dizendo que sem santidade é impossível ver a Deus. Então tudo isso que eu estou suportando na minha carne é para me tornar sensível, sabe por quê? Porque isso vai me levar para a santidade, para o preço da vida, para um isolamento, não social, mas eu separar a minha vida para vivê-la nos moldes do reino de Deus. Aí o poder de Deus será uma coisa real na minha vida. Mas a gente acha que o poder de Deus é para consertar fora de nós, e não dentro, mas o reino de Deus, ele está dentro de nós, e não fora de nós. Sabe o conflito que você tanto tem lutado, tanto tem evitado? Sabe as fugas que você faz, que aí você vai lá e peca por causa dos embaraços? É você fugindo da verdade de Deus. Aí você acha que você não consegue, porque a tua alma te diz isso. Por que Deus vai confiar que você consegue e você acha que não? Então significa que eu não tenho fé? É a única conclusão possível? Ou será que eu estou tão insensível assim? Eu estou mais sensível às minhas incapacidades do que o poder de Deus na minha vida? Porque a incredulidade te leva à insensibilidade. Amém? Estão comigo, queridos? 10 foram ao sacerdote. Por que eles foram ao sacerdote? Olha que interessante. Jesus, quando chama os seus discípulos ali no livro de Mateus, ele fala: eis que vos dou poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos, anunciar as boas novas. Espera aí, ele deu poder para curar enfermo e limpar os leprosos? Então Jesus está falando que a lepra não era uma enfermidade física? Exatamente isso. Se você for no Velho Testamento, no livro de Levítico, capítulo 13, eu não irei só para ganhar tempo, mas você vai ver que existe um rito para a cura dos leprosos. O leproso naquele tempo, e aí você vê Jesus não quebrar a lei, mas cumprir a lei. Mas você vê que a lei nessa hora, ela vai ao ponto que ela foi ser cumprida pela obediência à palavra. O poder de Deus se manifestou e curou os 10. Santificou os 10. Só deles irem, Jesus falou: vai e se apresente ao sacerdote. Por quê? O rito dizia o seguinte: se você tivesse alguma mancha, e de sarate não é necessariamente lepra, pode ser qualquer doença de pele. Então tinha mancha branca apenas, tinha mancha branca com a presença de cabelos brancos, e tinha mancha branca com a presença de pelos negros. E tinha mancha negra, que era pior ainda. E aqueles que a gente imagina que é aquele que cai no pedaço. Aqueles que já estão feridos. Porque a lepra ela tem 4 estágios, 4 tipos. Esse é o mais avançado, que hoje você quase não vê. Então o que o sacerdote fazia? O sacerdote era uma figura de médico. Só que o sacerdote no Velho Testamento, e aí algumas coisas a gente precisa olhar para a Bíblia e entender a Bíblia como um todo. Eu estou chegando à conclusão, cada vez mais a gente tem que ler a Bíblia, queridos, e viver ela toda. Não tem esse negócio de viver só o Novo Testamento, esquece isso. Em nome de Jesus. Cristo não está dividido. E se ele cumpre o Velho Testamento, se ele é a resposta do Velho Testamento, se ele é a confirmação do que Deus vai fazer, quanto mais eu conhecer a Cristo, mais eu vou aprender com o Velho Testamento. Mas aprende isso aqui, ó. Por que o sacerdote era o médico? Porque ele cuidava da alma, do corpo e do espírito. Se ele tivesse a lepra física, aquela que contaminasse, ele ia curar.
Mas se ele tivesse a tissará, que era qualquer coisa dentro da alma do indivíduo, dentro do emocional do indivíduo, que pudesse manifestar no corpo como se fosse uma doença autoimune, e hoje está sobrando no mundo, doenças que estouram dentro de nós por causa da nossa psique, ele também mandava ficar 7 dias fora do arraial. Então eu chegava para o sacerdote, apresentava a minha mancha, ele analisava, examinava e falava, 7 dias fora do arraial. Por quê? Porque é contaminoso, porque é contagioso. A sua lepra tem matado gente, tem contaminado nossa casa, tem contaminado os nossos filhos. Cara, eu tenho cada vez mais chegado à conclusão, um pai não sabe a profundeza que pode ferir o coração de um filho. Um pastor muitas vezes não sabe a profundeza que ele pode ferir o coração de uma ovelha. Uma pessoa muitas vezes não sabe a profundeza de uma ferida que ele pode provocar na vida do outro. Você vai olhar para Jesus, um dos grandes testemunhos de Jesus, que é que até na hora dele confrontar, ele nunca feriu ninguém. Nunca feriu ninguém. E ele tem que ser o nosso alvo, para mim e para você. E a quem mais é dado, mais ele será cobrado. Mas se o outro não fica na condição que eu quero, ele não serve para mim. Porque quando ele não está na condição que eu quero, ele me demonstra as minhas inabilidades. Aí a cura dele muitas vezes é aquilo que demonstra a minha lepra. Faz sentido? Aquilo que você não consegue confrontar no outro, está demonstrando a sua lepra. Ele sai. Fica 7 dias lá, por quê? Por uma questão física e para ele meditar, para ele avaliar. Aí ele volta e se apresenta, se a mancha diminuiu, se não, aí tem um rito, existe um rito, para lavar o leproso. Está lá em Levítico 13. Eu não vou abrir não vontade de ler tudo, mas depois você lê lá com detalhe, porque assim, é muito detalhe, mas basicamente é água corrente, sangue de animal e unção sacerdotal, na orelha, no dedo da mão direita e no dedo do pé direito, que é a mesma unção que Deus mandou quando instituiu o sacerdócio em Israel, a Arão e seus filhos, sacrificaram o animal, pegaram o sangue e foram na orelha direita, no dedo direito da mão e no dedo direito do pé. Está entendendo por que é espiritual? Está entendendo o que a diferença entre curar uma enfermidade e curar uma sará? Você está aqui para curar o quê? Você quer que Deus te cure em quê? Aí você vai para a Bíblia, para o livro de Salmo, diz que bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer, sua alegria, sua satisfação em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, pois ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas águas são correntes. E as folhas não cairão, e na estação certa dará os seus frutos. Está entendendo por que água corrente? Sabe o que significa água corrente também? Que a sua vida não pode sair daqui hoje a mesma. E de tarde ela não pode ser a mesma. E de noite ela não será a mesma. E amanhã de manhã as misericórdias do Senhor se renovaram na tua vida. E ela continuará em devida mudança. Em profunda transformação e pureza. Porque quanto mais afastado daquilo que te contamina, mais sarado você está. Quanto mais sarado, maior seu nível de santidade. Quanto maior seu nível de santidade, maior será a manifestação da glória de Deus na tua vida. Não é pelo que você faz, é pelo que você se torna. E aqui talvez seja a grande lepra desses dias. Está todo mundo focado aonde? No fazer. E não tem problema nenhum.
problema é ficar só lá. A sabedoria judaica, ela mostra a oposição entre duas forças na vida do homem. É Teshuvá e Ratzon. Eu vou explicar isso aqui rapidinho. Teshuvá mostra o impulso de permanecer, que é o nosso testemunho, nossa produtividade, que está relacionado com a nossa identidade. E quando você tem identidade, você vai firmar raízes, você vai dar frutos. Tem a ver com você frutificar na terra. É interessante fazer um paralelo com a educação deles, porque assim, todo judeu é ensinado para transformar o mundo. Porque Deus vai usar eles para transformar o mundo, para que o mundo seja transformado, para que Deus se manifeste de novo. Eu pergunto, isso não é a visão que a igreja tem que ter? Isso não é o reino de Deus na terra? Então não haverá manifestação de transformação em Itabuna, nesse bairro, nesse ministério, sem antes haver uma transformação profunda e poderosa onde? Na minha vida, na sua vida. Em seguida, naqueles que são nossos. Em seguida, entre nós. E aí nós vamos começar a manifestar lá fora. Mas essa força, ela se opõe ao Ratzon, que são os nossos sonhos, nosso chamado, nossas paixões, nossas empolgações, o desejo de melhorar, de avançar, a ganância ou a ambição. O ganancioso ele é problemático, porque o ganancioso ele tem um desejo de ter só por ter, só para impetrar o poder. Esse não carrega o poder do reino dos céus. Deus não divide a sua glória. Mas o ambicioso sim, por quê? Porque o ambicioso é aquele que tem desejo de mudança, para ele ter mais, para que ele possa fazer. Isso é a vida de Deus dentro de nós, isso é o Espírito que quer fazer dentro de nós. Tem muita coisa que você deseja, que é seu sonho, que foi Deus que implantou dentro de você. Não é coisa sua, não. Foi Deus. Mas ou você se acovarda, você fica no anterior, ou você começa a andar só naquela ambição e você não consegue mais olhar, e você fica só no sonho. E o que é a lepra? Você ficar só na execução e não voltar. Você imaginou Noé fazendo a arca e não ter entrado nela? Quantas coisas já começou para Deus e abandonou? Quantas vezes você já ouviu ministrações, você deveria ter tomado posicionamento e você não tomou? Quantas vezes você foi alertado para mudar o caráter, para tratar seu emocional, para buscar ajuda e você não foi? Porque você tem as suas certezas e as suas convicções? Cara, em Deus eu não tenho certeza e convicção, eu tenho fé. Então se Deus falou, eu obedeço, ponto. O dia que você entrar nesse nível de Deus falar e você obedecer, e você não precisar de que Deus te mostre como vai acontecer, você realmente vai aprender a se mover por fé. Aí você vai ver a glória de Deus, o reino de Deus se manifestando em tudo na tua vida. Mas hoje nós queremos que Deus nos explique. Porque a gente fica pendulando, né? Entre a nossa identidade e o nosso sonho. O problema é que você crava lá no sonho e esquece da identidade. Qual é a sua identidade? Uma pessoa sarada, curada ou uma pessoa ferida? Você ainda olha para trás e fala assim, mas olha a minha família, mas olha meu pai, olha a minha mãe, olha a minha história. Você ainda é assim? Você ainda não conheceu Jesus? Porque quem conheceu Jesus não olha mais para trás. Não é que ele não respeite, não honre, mas ele sabe que tudo aquilo ali projetou ele para aquilo que Deus tem a fazer. Ele entende que tudo isso foi a forma de Deus amar ele e transformar ele como filho. Que todas as tribulações momentâneas desse mundo não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus nosso Senhor. Vocês estão comigo, queridos? Deus está te chamando para um negócio muito sério.
Cara, o funil está apertando, amigo. O negócio está apertando, irmão. E não é conversa de crente, eu não estou falando negócio de crente, não. Eu estou falando de algo que você ou toma posicionamento hoje, ou isso vai te matar. Ou isso vai acabar com você e com tudo que pertence a você. A gente acha que se eu morrer, está tudo certo. Está não. Pessoas serão atingidas. Se eu não avanço, está tudo certo, porque o problema é meu. Não é não. Porque outras pessoas que têm propósito de Deus na tua vida, e você vai startar essas vidas, estão paradas. Águas precisam correr. Porque Jesus falou que se você bebesse dele, um rio de água viva fluiria de dentro de você. Enquanto esse rio não estiver fluindo, você não pode parar. E quando ele começar a fluir, quanto mais você fluir, mais ele vai fluir. Aí você está aí, ó, a minha vidinha, a minha história, mais isso, mais aquilo. Eu não acho que é assim, eu não acho que é assado, eu não acho que é cozido, eu não acho que é frito. Porque hoje o mundo não acha nada, todo mundo tem a sua verdade. Chamado mundo pós-verdade. Nada é verdade, desde que você aceite. Desde que um ou dois concordar na terra, está tudo certo. Vocês têm percebido, queridos, que cada ministração que eu tenho feito, então, todas elas relacionadas umas com as outras? Então, você tem percebido que Deus está nos levando para um processo? Amém? Que bom. Tissarat fala de maledicência. Talvez seja uma das mais fortes lepras que nós temos. A língua, o maldizer, o amaldiçoar, o mentir, o fofocar. O falar palavras contrárias àquilo que Deus falou a nosso respeito na palavra. Você tem o poder de se abençoar ou de se amaldiçoar. E é o próprio Deus que coloca de nós a bênção e a maldição, e nós temos que escolher. Só que a Bíblia diz que da mesma boca não pode jorrar duas fontes. Ou uma para a vida, ou outra para a morte. As duas juntas, ou água doce ou água salgada. Tissarat fala de assassinato, roubar a vida do outro, tirar a vida do outro, de abortos. E tem muita gente abortando. Como a gente está falando em linguagem espiritual, tem muita gente abortando a sua qualidade de filho de Deus. Tem muita gente sepulcro caiado, por fora tem cara de crente, por dentro nunca foi filho. É sempre um necessitado, um carente. Fala de relações sexuais ilícitas, sexo fora do casamento, atos sexuais fora do casamento. Orgulho, aqui ninguém tem, não. Roubo. E no mundo espiritual, uma das coisas que você mais rouba são as sementes que Deus te dá. Por medo de Deus. Lembra da parábola das sementes? Aí eu peguei e guardei. Porque quando eu voltar, eu ia devolver, ao invés de multiplicar. Roubar após o homem a Deus, roubar aonde? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Semente. No início desse ano, plantaram uma semente poderosa nas nossas vidas. 2 pessoas do nosso ministério, lá no Rio. Um pastor e o apóstolo. Plantaram sementes nas nossas vidas. Até o final do ano, nós estamos colhendo essa semente multiplicada em 10. E a semente veio como se fosse uma necessidade para o momento. Nenhuma semente é uma necessidade para o momento. Ela vai suprir o momento e vai projetar um futuro. Se um pé de manga só der manga uma vez, ele é estéril. A semente dele é ruim. Mas toda semente boa, quando cai em terra fértil, ela multiplica 10, a 100, a 1000. Aprenda
a ser semente e aprenda a semear, porque você vai ver como a tua vida vai mudar. É interessante que eu vejo isso na parte financeira até, na vida de ímpios que creem nisso, sabia? O cara não crê na parte espiritual, mas crê na parte e semeia. E sabe o que é pior? Para mim, a concepção é que Deus abençoa. E eu entendi, sabe por quê? Porque Deus não pode mudar a sua palavra por causa dele ser ímpio ou por causa de eu ser justo. A palavra no que tange a semente é a frutificação, vai frutificar. Agora, o final do justo e do ímpio é o quê? Aí é diferente. Avareza. Avareza tem o mesmo sentido da idolatria, é você colocar algo que vai sustentar você no lugar de Deus. Se eu perder meu emprego hoje, eu estou roubado. Se você perder Deus hoje, tu está roubado com emprego e tudo, filho. Tem hora que a gente deveria desejar que Deus nos tire coisas para a gente aprender a ser dependente dEle. A gente deveria desejar isso. Esses são alguns das situações. Mas eu quero encerrar. Eu acho que você já entendeu. Amém? Já entendeu ou não? Então vamos encerrar, abrindo nossas Bíblias, no segundo livro de Reis, capítulo 5. É um texto muito conhecido. Muito. 2 Reis 5, fala de Naamã. E aqui nós vamos entender por que só um voltou. E eu e você temos que sair daqui hoje entendendo isso. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios, e era este homem, herói valoroso, porém, cara, Naamã, Deus começa, o autor da carta de Reis, começa a escrever, igual Paulo escreveu, se alguém pode falar alguma coisa, quanto mais eu. Hebreu de hebreu, circuncidado ao segundo dia, pai e mãe hebreu, doutor da lei, conhecedor da lei, exímio, obediente à lei, perseguidor da igreja. Aí Paulo fala, tratei todas essas coisas como perca, pela excelência de conhecer a Cristo. Aqui o contexto é o mesmo da semana passada quando eu preguei. Naamã era o cara. Esse porém, amigo, a gente fala muito, a fulano é muito bom, mas você tem um propósito lindo com Deus, mas entretanto, contudo, todavia. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Esta disse à senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua restauração. Se faz com fundamentos. Se estamos falando de restauração espiritual, se faz com fundamentos espirituais. Pare de querer fundamentar sua vida com cultos, com palavras proféticas, sem você querer viver o evangelho de verdade. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo, assim, assim falou a menina que está na terra de Israel. Guarde, foi uma menina, uma criança. Guarde isso, uma criança. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou em sua mão 10 talentos de prata, 72 quilos de prata. Era pouca coisa para aquele tempo não, hein?
6.000 ciclos de ouro, 6.000 quilos aproximadamente de ouro, e 10 mudas de roupas. 6.000, não, 6 quilos de ouro. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo enxergando a ti essa carta, saibas que te enviei na mão, meu servo, para que cures da sua lepra. Até aqui, olha que interessante. Uma menina, uma criança escrava, dá uma direção profética. A primeira coisa que a nossa lepra alimenta é o nosso orgulho. Fulano não tem capacidade de falar de mim. Quem está falando de mim não sabe o que eu sou, o que eu vivi. Aí Jesus fala assim, ó, se você olhar a boca de uma criança, dela procede o verdadeiro louvor. Jesus falou que deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Há um mistério muito grande nas crianças que a igreja ainda não aprendeu a aproveitar. E precisa, com urgência. Agora o cara era o quê? General de guerra. É como mais ou menos o seguinte, o Brasil vai visitar os Estados Unidos, tem uma comitiva. Tem um presente que se leva, chega lá, vai ter que ter um exército para só bater continência, um tapete vermelho, outro presidente vai vir recebê-lo. Ou então, pelo menos, se for o general das tropas armadas, o outro general, o ministro da guerra, vai vir recebê-lo. O que a Bíblia nos ensina aqui? Que às vezes nós estamos achando que a nossa cura está no lugar que nós achamos que a nossa alma está desejando. E eu te disse agora há pouco, talvez o seu lugar de maior encontro com a sua lepra é quando você chegar no lugar desejado. É quando você viver teu sonho. E por que isso para ele foi real? Porque ele foi procurar o rei. A menina não falou para ir no rei, falou? A menina falou para onde? Para onde? O profeta. Sabe o que fala do profeta? Fala da vontade dos céus na terra. Você fica procurando um monte de coisa na religião, no mundo e assim por diante, mas esquece que há uma vontade soberana de Deus para se manifestar onde? Na terra. Cara, Deus não mudou, amém? E Deus não vai mudar, amém? E Deus nunca mudará, amém? A gente precisa voltar a ser sensível ao temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu preciso voltar a confiar no Evangelho, que ele é poder de Deus para transformar a minha vida. O que vai transformar a tua vida é o Evangelho. E aí o rei dá um piti, né? Lógico. Ele está querendo, está zombando na minha cara. Se rasga todo. Deu piti. O profeta soube e falou o quê? Ei, manda ele vir a mim, para que ele saiba que há Deus em Israel. Agora é interessante, o lugar que o profeta estava era Samar. O lugar que Jesus encontra os 10 leprosos era onde? Na divisa entre Samaria e Galiléia. E olha que interessante, os judeus não se davam com os samaritanos. Olha que interessante, os leprosos começaram a gritar de longe, porque não se sentiam dignos. Tem um monte de gente vendo Jesus passar e de longe está gritando: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas também não se achega. Por quê? Porque tem coisas na sua vida. Se você não estiver disposto, amigo, a abrir sua caixa preta, a tocar nas suas feridas e a reconhecer e deixar tudo isso, você não está disposto a avançar. Tem muita caixa preta dentro da igreja. Muita. Mas o que Jesus mostra ali? Primeiro, que Jesus não tem problema com a nossa lepra. Ele não pega.
Porque ele é curado e ele é a cura. Só cura quem é curado. Segunda questão, Jesus não tem problema com o samaritano. Até para aqueles que nós achamos que não são dignos, Jesus morreu e se tornou digno por todos nós. De todos os povos ele fez um, incluindo você. O mesmo Jesus que botou a vida daquela pessoa que você olha como referência espiritual, é o mesmo Jesus que quer transformar a sua vida em uma referência espiritual. O mesmo Jesus que transformou a casa, o casamento, os filhos de uma família referência espiritual, é o mesmo Jesus que quer transformar a sua vida, a sua casa, seu relacionamento, seus filhos como referência espiritual. A questão é quem você está buscando. E eu tenho mais 1 milhão de coisas para falar aqui. Poderia fazer o dia inteiro falando só sobre esse pedaço. Mas agora o profeta está onde? Em Samaria. Para ganhar tempo. Naamã vai. Chega lá, o profeta veio. Lançou o tapete vermelho. Chamou a sua guarda profética para bater continência para o general. Chamou os anjos, querubins, arcanjos, semideuses. Tem um monte de crente que está precisando disso. O anjo tem que vir falar comigo. O Senhor tem que confirmar através de fulano, beltrano, ciclano. O Senhor tem que mandar, eu tenho que ver os anjos, eu tenho que ver os céus, eu tenho que manifestar. Não basta crer. Por quê? Porque a fé deixou de ser algo espiritual para ser algo almático. Tem que concordar com você e não com Deus. A forma de Deus agir tem que concordar com a minha vontade e não com a de Deus. Aí a vontade de Deus é te açoitar para te corrigir, para mostrar que Ele te ama. Olha que beleza. É essa hora que o crente fala, oh, glória. Eu tenho espinho, eu tenho uma cruz para me conduzir à salvação. É, porque esse açoite é isso, queridos. Porque o pai que limita um filho, o pai que dá disciplina para um filho, é um pai que ama um filho. E ele vai se sentir amado, porque o filho que não tem limite, não tem disciplina, ele se sente abandonado. Pode buscar na literatura bíblica, pode buscar na literatura científica, que vai ser exatamente igual. Apesar de ter um monte de anarquistas gritando aí que é o contrário. Aí Naamã chega lá, o menino, o servo de Eliseu, vai lá e fala assim, ó, meu senhor, falou para você descer no Rio Jordão. No Rio Jordão, o Rio Jordão simboliza o quê? O rio que flui do trono da graça de Deus, aonde Cristo hoje está sentado à destra do Deus, Pai Todo-Poderoso, onde Ele intercede por nós. Se lava 7. Interessante, ele não foi ao sacerdote, mas o profeta tinha qualidade de quê? De sacerdote. Eram 7 dias fora, mas ele era da Síria. Então o que ele fez? 7 mergulhos. Está entendendo? Isso aqui fala de uma coisa muito sinistra. A gente quer ouvir as coisas de Deus, mas porque eu não sou judeu, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo, eu quero fazer da minha forma. Deus traz os que não são para serem. Não existe essa história de você adequar a Bíblia a você. É você que se adequa à Bíblia. Deus não se adequa a nós. Nós nos adequamos a Deus. Ele é a forma, o molde. Por isso que Paulo diz que nós não podemos nos conformar com o mundo. Tomar a forma. Antes, nós temos que apresentar nosso culto vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que possamos ter a nossa mente transformada e entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aí que foi a questão. Deus queria se manifestar à Síria. A Síria fala do pecador, fala daquele que está escravizando o mundo, fala daquele que está oprimindo a igreja. Fala do pecado. Aí Naamã deu testa, né? Na Síria tem rio muito melhor e mais limpo.
Tem muita coisa aí fora, queridos, que é melhor do que o que você vai viver aqui dentro. Mas não tem Deus. Não flui da fonte certa. Não te conduz para a eternidade. Apesar de parecer bom. Não é verdade? E aí, ele dá piti, aí os seus servos, a importância de nós termos quem fale conosco, de andar com as pessoas certas. Meu Senhor, se fosse uma coisa difícil que o profeta tivesse mandado você fazer, você não faria? Uma coisa tão fácil, por que não fazê-la? Porque a nossa mente, aqui vem uma questão de mente, a nossa mente trabalha assim. Já estou acabando, tá, gente? Segura aí. Entenda uma coisa, você sempre vai querer o caminho das pedras. Porque a sua alma precisa disso, Deus não precisa. Porém, é mais difícil acreditar que eu vou dar 7 mergulhos e vou ficar sarado, do que se ele tivesse que matar um exército em sacrifício a um outro Deus, para que ele ficasse sarado. É mais fácil eu achar que eu vou matar um cabrito, acender não sei quantas velas, fazer não sei quantas promessas e não sei o quê, andar de joelho, plantar banana, do que entender que eu só preciso entregar minha vida para Jesus. Que eu preciso entregar de verdade, entende? Que eu preciso abrir minha caixa preta, dar meu coração na mão dele e deixar ele ser meu Senhor. Sabe o que Deus está falando conosco? Que Deus vai agir de uma forma muito simples conosco. Mas a lepra pode não nos dar sensibilidade para entender o que Deus está fazendo. Deus está falando conosco, você não vai ver os suprimentos, mas eles estão lá. Você não vai ver a sua defesa, mas ela já está pronta. Você não vai ver o mantimento, mas já está lá. Você não vai ver como é que vai ter as coisas, mas já estão lá. E aí quando você começa a andar, ou mergulhar, você vai começar a entender. Aí você vai começar a ver Deus fazendo. Ainda vai ter um detalhe, você vai olhar para trás e vai ver que Deus já estava fazendo, ó, e você que não estava, por quê? Você está leproso. Te sarar, insensível. Eu preciso, onde eu botar a planta dos meus pés, queridos, eu preciso sentir a glória de Deus. Seja no trabalho, em casa, fazendo sexo com a minha esposa, cuidando dos meus filhos, pregando na igreja, andando na rua, andando de bicicleta. Ontem eu estava voando no pedal, eu, glória a Deus, os meninos olharam para mim e disseram, você está doidão. Eu dando glória a Deus, pedalando. Por quê? Porque eu estava me sentindo bem, eu sabia que era Deus que estava ali, um sol lindo, um lugar maravilhoso. Talvez para outro que passasse ali, Deus me livre, estou fazendo esse fim de mundo. Para mim não. Porque quando você sente a vida, você glorifica a vida, não a morte. Aí Naamã vai lá, constrangido, porque Deus vai te constranger, porque Deus vai te confrontar, porque Ele te ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você olhar na tua Bíblia depois, a Bíblia diz que depois das 7 vezes, ele levanta e sua pele está como a de menino. Enquanto eu não deixar as minhas lepras, enquanto eu não mergulhar 7 vezes no Jordão, enquanto eu não mergulhar em Deus 7 vezes, eu não vou me sentir um menino diante do Pai. E se eu não for como menino, eu não posso entrar no reino dos céus. Então eu posso conjecturar que o reino dos céus não tem leprosos. E não tem homens e mulheres, só tem meninos. Cara, quando o Espírito Santo me mostrou isso, eu falei, caraca, eu já tinha lido isso várias vezes.
a sua pele ficou como a de menino. E sabe qual foi a fala dele agora? Olha como é que o reino de Deus agora é revelado. Ele sai da água e fala: só há Deus em Israel. A Síria tinha deuses e deuses e deuses e deuses e deuses. Mas agora o cara sai da Síria, sai de Samaria, agora ele vai para o mundo e diz: só há um Deus no mundo, só há um Deus na terra, só há um Deus poderoso, só há um Deus para glorificar agora, que é o Deus de Israel. Esse tempo ele está voltando em nome de Jesus, onde as pessoas vão entender quem é Deus, onde nós vamos fazer como Elias fez. Pode botar os 400 profetas de Baal, os 400 de Acerate, e vamos clamar ao Senhor. Quem descer fogo do céu saberá o povo que é Deus. A gente não está aqui mais para saber se você é evangélico, católico, espírita, protestante, candomblezeiro, o que for, não. A gente está aqui para trazer o reino de Deus para a terra. E a glória do Senhor, quando se manifestar, todos saberão quem é o Senhor. Na tua casa, quando a glória de Deus entrar, seus pais, seus filhos, quem for, vai ter que reconhecer que Deus é o Senhor. No teu trabalho, na rua, aonde você colocar a planta dos vossos pés, porque o Senhor já lhe deu. Mas nós precisamos nos purificar da nossa lepra. E muitos de nós, 9 foram e ficaram puros, mas não voltaram. Sabe por quê? Porque foram aproveitar o que Deus fez. Sabe o que é isso, queridos? Prostituição espiritual. Eu estou aqui só para receber. Essa é a grande lepra talvez hoje. Deus mudou minha casa, Deus mudou minha vida, agora está tudo bem, eu não preciso tanto mais de Deus. Só que Deus não vai fazer em você porque Ele quer fazer, Ele vai fazer por você porque Ele quer fazer através de você. Porque o interesse de Deus não é fazer na tua vida, o interesse de Deus é a sua vida. E se Ele vai poder usá-la ou não. Te prepara que Deus vai começar a arrancar coisas nesse tempo das nossas vidas. Deus vai começar a arrancar a gente do lugar e... Cadê fulano? Já foi, né? Carlinha já foi. Aqui já começou. Carlinha, ó, partiu. É nossa ovelha, está debaixo da nossa cobertura, é nosso evangelista, está nos ensinando online, mas Deus já lançou. Já temos mais gente aqui com palavra definida para ir. Pastora Thalita é a próxima. Rafael está indo para São Paulo. Deus está começando a arrancar. Porque nós não vamos mais enxergar como árvores. Nós vamos começar a enxergar pessoas como filhos e filhas de Deus. Nossa cegueira está acabando, queridos. Nossa cegueira está acabando. Deus está trazendo pessoas para que a gente possa lapidar. Hoje nós estamos cuidando de 4 pastores. 2 ontem pediram cobertura do nosso ministério. E nós estamos aliançando isso e vamos trazer para a igreja. Deus está fazendo. Aí você fala, mas na minha vida. Vamos ficar de pé. Como as águas do rio que eu subirei, eu abro mão de tudo que sou, só para servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho.
o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia, Pai. Deus, sara nossa lepra, Senhor. Nós estamos voltando para glorificar o Teu nome. Nós precisamos voltar aos Teus pés. Nós não podemos mais estar distantes, Senhor. Nós não podemos mais estar acima, nós não podemos estar aos Teus pés. Quantas coisas o Senhor nos fez, quantas mortes o Senhor nos livrou, quantas enfermidades na alma, no corpo e no espírito o Senhor nos curou, nos libertou, nos sarou, e nós às vezes voltamos a praticar as velhas obras. Nos faz lembrar de onde nós caímos, Pai. Nos faça lembrar, Senhor, de onde nós abandonamos o primeiro amor, para que possamos voltar, Senhor. Voltar, sermos a igreja, a sermos os filhos, a sermos os curados que curam, os sarados que saram, os libertos que libertam. Deus, é um tempo muito sério, Pai. É um tempo muito poderoso, é um tempo que todo o nosso órgão, tudo aquilo que nos envolve, como a pele envolve todo o corpo, e toda a sensibilidade que há no corpo, tudo que nos envolve, tudo que toca nossas vidas, seja na vida espiritual, na vida sentimental, emocional, física, precisa estar sentindo, precisa estar vivas, precisa estar conectadas no cabeça que é Cristo. Teu espírito precisa estar sensível a nós, e nós sensíveis ao Teu Espírito. Nos leva para perto de Ti. Nos faça descer o Jordão nessa manhã. Lava-nos como águas correntes, torrenciais. Águas correntes. Que a gente volte a entender que o Evangelho é o poder de Deus para transformar as vidas. Que a gente volte a entender, Pai, que a palavra é o que nós precisamos. Que nós vamos refletir e meditar na palavra dia após dia, até nos tornarmos fontes de vida a jorrar para a eternidade, não para esse mundo. Que a gente volte, Senhor, a entender que todos esses açoites que estamos vivendo dia após dia, é o Teu amor, o Teu cuidado por nós. Muita gente tem dado glória ao diabo, Senhor, pelas lutas. É o diabo, é o inimigo, é o maligno. Mas todo aquele que é nascido de Deus e que não peca, de Deus é gerado e conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então as demais lutas é conosco, é o Senhor nos afligindo, a fim de revelar em nós a alegria que o Senhor suportou, porque o Senhor trocou a nossa alegria pela tua tristeza ali na cruz do Calvário. Eu te louvo, Senhor, porque nós estamos vivendo o Evangelho nesse tempo de verdade. O Evangelho da graça, mas que não afasta as responsabilidades da palavra, a obediência ao eterno. E eu creio que vem esse tempo onde o Senhor manifestará diante da nossa santidade, diante da nossa obediência radical à Tua palavra, a Tua glória, Senhor. Que a Tua glória invada todo o nosso ser, que a Tua glória invada, Senhor, nossas famílias, nossas casas, nossos trabalhos, esse ministério, a Tua igreja nessa cidade, nesta nação, neste estado. Que a Tua glória invada tudo que nós temos, tudo que viemos a ter, tudo que viemos a ser, Senhor. Que a Tua glória, Pai, nos toque nessa manhã. Que a Tua glória nos toque nessa manhã. Que venha a cura, Senhor.
Que venha a cura pelo teu reino. O reino de Deus traz cura. Aquela palavra, Senhor, ela foi muito diretiva. Vai se apresentar ao sacerdote. Enquanto eles já foram purificados. Que nessa manhã nós possamos ser curados de nossas lepras. Quando nós formos agora, Pai, para fora desse templo, nós sejamos curados. E ao voltar, nós possamos nos debruçar aos pés do Senhor e te adorar, e te adorar, e te adorar, e te glorificar, e te bendizer, e te exaltar, e derramar todo o nosso amor e paixão por ti. Porque nós te conhecemos face a face, porque nós te sentimos, porque te vemos. Vemos o Senhor em tudo em nossas vidas. Vemos o Senhor em tudo aquilo que contemplamos nessa terra. Venha o teu reino nessa manhã, Pai. Venha o teu reino nessa manhã, Senhor. Venha o teu reino nessa manhã. E seja feita a tua vontade. Perdoa-nos nessa manhã, Pai. Aumenta a nossa medida de perdão, assim como o Senhor nos tem perdoado. Nos aumenta a medida de perdão, para que nós possamos também perdoar. O teu perdão por nós aplicou a tua vida a nós, a tua obra a nós, a tua palavra a nós, o teu Espírito dentro de nós, produzindo tudo aquilo que está no teu coração por causa do teu amor. Então que o nosso perdão possa aplicar nossas vidas a quem nós vamos perdoar, a quem nós precisamos amar, a quem nós precisamos transformar, Senhor. Perdoa a tua igreja, Pai, porque ela se perdeu no fim em si mesma. Não é o que nós vamos ter, mas é o que nós nos tornaremos. É o que nós nos tornaremos. É o que nós nos tornaremos. Quebra, Senhor, nossa vida nessa manhã. Quebra o nosso orgulho. Tira nossas tiçará. Tira nossas tiçará nessa manhã. Nos apresentamos diante de Yeshua, como o leproso se apresenta diante do sacerdote. Nos colocamos diante do teu Espírito, para que ele sonde os nossos corações, e ele veja verdadeiramente aonde estão as tiçará de nossas vidas. Mas acima de tudo, que ele nos confronte, que ele nos cure, que ele nos leve a um nível maior. Que nós possamos descer as profundidades do Jordão para te conhecer. Na profundidade do Jordão, Senhor, os nossos ouvidos não mais ouvirão o mundo, não mais ouvirá nossa alma, mas apenas o Espírito. E ali seremos levados como filhos amados pelo Espírito, porque todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas aquele que ama e guarda os mandamentos, esses são os que amam, os que se tornaram filhos. Dá-nos uma semana abençoada. Fortifica-nos. Nos ajude na nossa fraqueza. Nos faça cada vez mais ter fome e sede do Senhor. Abençoa cada vida aqui neste lugar nessa tarde. Abençoa aqueles que não vieram. Abençoa os que estão nos assistindo e que nos assistirão nessa manhã. Aonde essas palavras chegarem, Pai, que hajam transformações, que hajam prosperidade, que haja, Senhor, manifestação profética do teu reino sobre cada vida. Vem sobre nós, vem sobre essa cidade, vem sobre a tua igreja, vem sobre o nosso ministério e glorifica o teu nome em nós, para a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor resplandeça sobre ti teu rosto. Que o Senhor erga teu rosto sobre ti